Bom dia, Micaela. Bem-vinda. Bom dia, Dulce. Bom dia. Está aqui. Bem-vinda aqui à rúbrica A Conversa Com. Hoje a conversa vai ser com a Micaela Ramos. Eu já vou aqui passar a apresentação. Eu conhecia a Micaela, acho que já nos conhecemos desde 2008, mais ou menos. Desde o meu começo na formação em Sociodrama, na Sociedade Portuguesa de Psicodrama, e entretanto já participei em alguns workshops orientados pela Micaela e gosto muito da forma como orientas, gosto muito do teu profissionalismo e da forma como comunicas com as pessoas. E por isso sei que fazes um trabalho muito interessante neste momento, que eu também já vou revelar daqui a pouco. E achei que fazia todo sentido convidar-te aqui para esta rúbrica, porque acredito que seja um tema que ainda pode ser desconhecido de muita gente. E por isso, como eu acho que as pessoas podem beneficiar com isso, achei que fazia sentido convidar-te. Então eu vou aqui apresentar-te, assim, muito resumidamente, está bem? Vou sempre Muito aqui obrigada. à minha cábula. Então, Micaela, és psicóloga clínica e da saúde, com especialidade avançada em psicoterapia, psicologia do trabalho, social e das organizações, coaching psicológico e psicologia comunitária, és Master Coach certificada pela ECA, fundadora e diretora-geral da Go4 Consulting, desde maio de 2008, trainer e formadora EMDR, supervisora e terapeuta certificada de EMDR, diretora de psicodrama e sociodrama desde 2001, autora do processo e da certificação Dynamic Coaching desde março de 2011 e, enfim, acrescenta-se a isso uma série de formações muito interessantes para o teu trabalho enquanto profissional, não vou aqui enumerar tudo. Fazes prática privada de psicologia clínica a crianças, jovens e adultos em diferentes modalidades e acompanhamento terapêutico em todas as áreas de intervenção. É assim uma apresentação muito breve. Quero agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade para estares aqui. Eu vou lançar-te a primeira pergunta e, entretanto, já te vou dar a palavra. Então, o tema desta rúbrica e deste canal tem a ver com a metamorfose, com a mudança pessoal, e por isso gostava que falasses um bocadinho do que é isto do EMDR e de que forma pode ser transformacional no desenvolvimento pessoal. Ok, muito obrigada. Para mim é que é um gosto mesmo, Dulce, porque eu acho que temos todos que divulgar o nosso trabalho, não é? Para chegarmos mais longe a mais pessoas e porque há muitas pessoas que beneficiam dele. E eu sou mesmo uma sortuda porque gosto muito do trabalho que tenho e que faço. Para mim o MDR, eu sei que isto vai parecer um clichê, pronto, eu sei, estou consciente, mas transformou a minha vida mesmo. Porque eu, para terem uma ideia, eu estava na área das organizações, fazia uma perninha, era um bocadinho assim na clínica, com o psicodrama, com o grupo de psicodrama, fazia alguma intervenção psicológica, mas pouquinho, pronto. E quando o MDR entrou na minha vida, eu pouco tempo depois decidi mesmo largar tudo. Foi assim também uma loucura. Nós estávamos a falar aqui um bocadinho do nosso percurso profissional, não foi? E para mim já tinha sido, pronto, eu nisto sempre fui muito aventureira, por acaso ao contrário de outras coisas na minha vida na área profissional, preparo-me bem, acho que sou uma pessoa, não é assim lançar-me sem rede, não é nesse sentido, mas arrisco muito, tenho essa noção, que sou uma aventureira e que arrisco bastante, mas gosto de me preparar bem. E então decidi, não, eu não quero mais estar nas organizações, apesar de gostar muito, fazia muita formação, fazia muito coaching, eu quero mesmo isto de transformar a vida das pessoas. E apesar de eu ter metodologias e modelos muito poderosos, alguns tu conheces, o psicodrama, eu acho que é super poderoso, também transformou a minha vida, o sociodrama, mas não ao ponto de eu poder viver disso. Pronto, criava-me essa frustração, eu gosto tanto, mas criar um grupo de psicodrama é exigente, começar a trabalhar na clínica é exigente,
tenho perfeita noção disso, portanto eu na altura acho que foi um bocadinho, quando eu saí da faculdade, o caminho mais fácil, porque eu sempre gostei de comunicar com grupos e com pessoas, então trabalhar nas organizações tinha todas as portas abertas e foi mais fácil começar. Quando eu percebi, agora quero um bocadinho mais profundo, não quero ficar aqui na rama e no superficial, sem desmérito, obviamente, para quem trabalha em organizações e faz formação, coaching e seleção, mas na minha opinião é um trabalho menos aprofundado e menos transformacional do que a intervenção psicológica e o acompanhamento psicoterapêutico. E como é que o MDR surgiu na minha vida? Tem este nome muito grande, estranhíssimo. A própria autora que faleceu há 2 anos, não mais do que isso, portanto é um modelo terapêutico recente, baseado nas descobertas das neurociências e da investigação do nosso cérebro. E então este nome complexo, que é Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, ou seja, reprocessamento e dessensibilização através do movimento ocular, é um nome que a própria autora disse que mudaria se não fosse já tão conhecido e se não tivesse a marca registada, aquelas coisas, não é? Que já registrou a marca, já se dava formação, portanto ela mudaria para terapia do reprocessamento, ou seja, hoje em dia percebe-se bem que nós somos as nossas memórias, não é? São as nossas memórias, a nossa experiência de vida, as nossas vivências que definem quem somos, não é? Obviamente que quem nos faz como somos é muita coisa, não é? É um conjunto de educadores, os cuidadores primários, os contextos, tudo isso, mas nós depois organizamos todas essas experiências, essas vivências nas nossas redes associativas de memória. Então, isto aqui é um bocadinho técnico, mas eu vou passar esta parte técnica rapidamente, mas eu acho que é bom, eu pelo menos gosto de compreender as coisas. O MDR surgiu porque a Francine Shapiro, ela até começou na literatura, portanto ela tinha doutoramentos em literatura, gostava de perceber as personagens, gostava de perceber todas as vivências, a história das personagens e depois acabou por fazer também investigação científica, era uma investigadora e foi para a área psicológica. Pronto, e ela tinha aquela coisa da investigação, era muito focada para a investigação. E então ela, em passeios no parque, que frequentemente dava ao pé da casa dela, percebeu que, pronto, ela estava com cancro, no início de cancro, nessa altura, no início dos anos 80, 90, e quando ia passear no parque, ela sentia-se muito mais aliviada com todas as questões dela. E pensou, isto não pode ser só os benefícios de andar a pé e do desporto, não é? Da caminhada, tem que ser mais alguma coisa. E então, como também tinha muita formação na área, não é? Percebeu que estava ligado provavelmente aos movimentos oculares, ao movimento dos olhos, que ela a andar movimentava muito os olhos, apercebeu-se disso nas caminhadas. E depois colocou hipóteses que ainda hoje são hipóteses terapêuticas, ninguém na verdade sabe exatamente porque é que o MDR funciona tão bem, mas funciona. Pronto, e uma das grandes hipóteses terapêuticas é a questão dos Rapid Eye Movements, que todos nós temos uma fase REM do sono quando dormimos. E nessa fase dos Rapid Eye Movements, os nossos olhinhos andam direita a esquerda, está mesmo filmado e provado cientificamente, e é uma digestão mental e emocional das experiências do dia, o chamado reprocessamento ou ressignificação. E de facto uma das grandes hipóteses porque é que o MDR funciona é esta. Há hipóteses também cada vez mais complexas, só aqui um cheirinho delas,
que quem estuda a memória e a psicologia cognitiva percebe bem, é a sobrecarga da memória de trabalho. Ou seja, nós temos aqui uma zona no nosso cérebro que é o hipocampo, onde as memórias de curto prazo entram e são consolidadas em memórias de longo prazo. Se a pessoa vive muito stress, situações de trauma, situações muito difíceis, esse processo de integração hipocampal, no hipocampo, fica comprometido e não há essa consolidação para memórias a curto prazo. E por isso é que se diz que o passado está muito presente, porque não houve essa digestão, essa transformação, essa metamorfose, esse processo de consolidação da memória. Aconselho toda a gente a ver o filme Inside Out, que divertidamente, não é? Que mostra isto muito bem, estes processos assim mais complexos de memória da nossa identidade, da gestão das emoções dentro do nosso cérebro e entretanto, pronto, como é que surgiu na minha vida? Para não fugir aqui ao tema. Eu tenho uma colega e grande amiga com quem trabalho muito, a doutora Ana Caetano, que me disse, por favor, ajuda-me a organizar as formações EMDR em Portugal. E eu, mais uma coisa, e pronto, já estava com muita coisa e foi mesmo, está bem, eu ajudo. Ela disse-me, tens empresa organizada, és a pessoa que eu conheço que organiza formações, por favor. E desde aí eu percebi que aquilo que nós falamos em MDR, as pessoas não mudam só de estado, não é? Em terapia muitas vezes as pessoas entram muito estressadas, ansiosas, deprimidas no consultório e parece que quando a terapia é eficaz saem mais relaxadas, tranquilas, reguladas. Agora, nós com o MDR vimos que isto não é, quando é eficaz, pronto, e não é também a terapia do milagre, como foi divulgada no início, mas quando é eficaz, as pessoas conseguem ter uma verdadeira mudança de traço e não só mudança de estado. Ou seja, eu já vi pessoas muito ansiosas após um processo terapêutico com MDR eficaz, de facto deixarem de ter traços tão ansiosos e deixarem de ter tanta ansiedade. Ou pessoas, às vezes traços mais complicados, muito obsessivas, deixarem de ter esses traços marcados. E o trauma ou os eventos traumáticos são mesmo reprocessados e resolvidos. Eu agora, pronto, como tu estás aqui um bocadinho a contatar, parece-me pela primeira vez com o MDR, eu tenho algum receio de estar a ser assim muito teórica. Foi claro, Dulce? Foi. Sim. Mesmo a linguagem acho que foi muito, muito claro e muito perceptível. Acho que se percebeu assim bastante bem, pelo menos para mim. Gostava que... Vou-te dar dois exemplos recentes, talvez, são dois exemplos frescos, obviamente sem, com a devida neutralidade e imparcialidade, só de uma forma genérica. Por exemplo, uma pessoa que eu recebi há muito pouco tempo, que teve um acidente, por acaso de mergulho, não muito frequente, lá embaixo, é mergulhador profissional, e teve mesmo à beira da morte. Pronto, e de facto já há algum tempo que ele anda à procura de especialistas, o senhor, de fazer um trabalho, porque ficou com muito receio, ficou com traços muito depressivos e até ansiosos. Em poucas sessões, nós partimos sempre de uma memória ou de um evento, neste caso, com este senhor, partimos deste evento traumático do mergulho que não correu bem e automaticamente, eu acho que isto até numa sessão só, ele foi ter uma situação de pequenino, mais ou menos com 9, 10 anos, porque nós acompanhamos os nossos movimentos do terapeuta,
há uma preparação, há um investimento na consolidação da relação terapêutica, há um investimento em preparar a pessoa para este processo, porque muitas vezes a pessoa não pode entrar logo, ainda está muito ansiosa, fora da janela de tolerância, como nós dizemos, ou ainda está muito distanciada, muito defendida, não é? E também não está preparada para o processo. Depois da devida preparação, quando trabalharmos este evento, esta memória traumática, o senhor foi logo ter a um tio que morreu com 9, 10 anos, de que ele gostava muito e que sentiu que não chorou com a família, não se despediu dele. Depois foi ter a outra situação em que o próprio filho tinha tido um acidente. Portanto, rapidamente, a rede associativa de memória leva a episódios que estão bloqueados, estão congelados, não estão trabalhados, não estão devidamente processados, e com a ativação deste processamento adaptativo de informação, que nós aqui guiamos pelo PAI, pelo processamento adaptativo de informação, são devidamente trabalhados e reprocessados. E posso dizer que em muito poucas sessões parece-me que o senhor está-se a sentir muito melhor. Ia só fazer aqui uma pergunta também para quem nos está a ouvir perceber. As pessoas que recorrem então ao EMDR, pode ser por uma situação única que estão a viver e que não está resolvida, como este caso que acabaste de dizer, ou pode ser por, imaginemos, um mal-estar geral que não sabem muito bem de onde é que vem, ou é preciso a pessoa saber o que é que vai trabalhar exatamente? Eu não sei se fui clara na pergunta. Muito clara, Dulce. Eu acho que a maior parte dos psicólogos clínicos ou psicoterapeutas se identificam com o que eu vou dizer. Temos a sorte de ter algumas pessoas que sabem, não é? Há muitas pessoas que vão muito perdidas, não é? Que de repente não percebem porque é que estão tão deprimidas ou tão ansiosas ou não conseguem dormir. Portanto, é um processo completamente aberto a todas as pessoas. Nós hoje em dia, de facto, o MDR ganhou muita visibilidade e até hoje em dia é uma terapia recomendada, é um modelo terapêutico recomendado pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ou pela APA. Eu vi o Príncipe Harry a divulgar essa... Até o Príncipe Harry já fez, mas também muitos atores e atrizes famosas, estou-me a lembrar da Sandra Bullock agora, sim, mas uma série de pessoas que têm divulgado muito o MDR, porque o MDR no início estava muito conotado com trauma, é para acidentes traumáticos, de mortes, perdas, acidentes naturais, mas hoje em dia percebe-se e intervém-se com todos os tipos de diagnósticos. Diria eu que às vezes diagnósticos mais de psicose ou de esquizofrenia também são trabalhados com MDR, mas aí o nível de complexidade é maior, assim como perturbações borderline, pronto, mas aí em qualquer modelo terapêutico parece que perturbações de personalidade ou questões mais ao nível da psicose, esquizofrenia, são normalmente casos mais complexos. Agora, trabalhamos de facto todo o tipo de perturbações, diagnósticos, e é incrível porque eu posso neste momento dizer-vos, estou mesmo com o consultório cheio, tem sido muito trabalho de clientes a divulgar, nem tenho investido assim tanto em marketing, acho que tem sido também por ser supervisora e formadora na área, trainer, mas as pessoas percebem em 5 a 10 sessões grandes mudanças nelas próprias. Incrível, pessoas que entram primeira e segunda sessão não conseguem parar de chorar, por perderem o trabalho, ou perderem uma relação, ou terem um acidente de automóvel, e ao fim de 5 a 10 sessões já sentem diferenças significativas.
aqui se calhar só para mais ou menos concluirmos, mas existe um número máximo de sessões para cada tipo de tratamento, não é? Pode-se dizer assim. Existe aqui um número máximo, dá-se alta à pessoa, como é que funciona? Para perceber aqui. Sim, sim. Eu diria que cada caso é mesmo um caso. É mesmo de lá para Alice, mas cada caso é mesmo um caso. Por exemplo, eu já atendi pessoas que tinham fobias de animais, de ser mordidas por cães, ou mesmo assim a mais estranha, foi com aranhas, pronto, mas a pessoa também tinha que viajar muito e tinha ali com animais exóticos e em 2 sessões ficou resolvido. Pois era eu, a pessoa a ver vídeos e eu com um certo nojo, não é? E a versão, porque animais exóticos, assim, já nem me lembro bem, mas era aranhas e escaravelhos e coisas assim, que até, pronto, até criam alguma repulsa e o senhor já estava na maior, ou com cães, então crianças ou adolescentes é muito rápido, às vezes numa sessão ou 2 fica resolvido. Aqui, quando o trauma é simples, como nós dizemos, quando é um incidente único, ou tendencialmente um incidente único, normalmente até às 5 sessões fica resolvido. O que é que eu quero dizer com isto? A pessoa teve um acidente de automóvel, que é o caso mais simples, e foi um acidente de automóvel único, ou não houve outras situações, pelo menos que a pessoa recorda conscientemente, que isso lhe aconteceu. Agora, há casos que as pessoas entram, o acidente de automóvel é um caso bastante simples de explicar e com um acidente de automóvel. Mas, entretanto, quando nós entramos em fase de reprocessamento, como eu disse, tem que haver alguma consolidação da relação terapêutica e preparação para o fazer. Quando entramos em fase de reprocessamento, a pessoa lembra-se de um acidente que teve em pequenina e já não se recorda. E que até pode ter ficado traumatizada e foi uma defesa da pessoa, não é? Que as defesas são naturais em nós, acontecem para nos proteger, apagar aquele assunto. Nós chamamos um fenómeno dissociativo, apagou da memória aquele assunto e ficou traumatizada com ele. Aí pode demorar um bocadinho mais de tempo. Okay. Mas posso dizer, para cada tema, para cada situação, eu nunca fico muito mais que 10, 15 sessões com cada pessoa. O que acontece muito frequentemente é, eu tenho pessoas que acompanho desde 2008. Como é que isto é possível? As pessoas criaram uma relação de confiança comigo, trabalharam uma situação, depois têm outra e vêm. Okay. E isso parece-me o fantástico do MDR, porque quem tirar a formação em MDR, depois também sente isso, a pessoa já confiou naquele terapeuta, não é? E depois para cada situação da sua vida, normalmente recorre, cada situação que não está a conseguir com facilidade resolver sozinho, não é? Recorre porque também sente que é uma terapia mais rápida. Eu sou suspeita, mas é uma terapia mais rápida e eficaz que a maior parte dos modelos terapêuticos. Okay. Posso dar aqui outro exemplo que eu tenho muito fresco, porque eu fiz a minha formação de MDR em 2008 e pronto, e neste momento já são muitos anos, não é? Uma pessoa, o tempo passa a correr, mas já são muitos anos a trabalhar em MDR e pronto, e tornei-me formadora em 2019 desta área. E chegou uma pessoa que ela não compreendia porque é que fazia muitas coisas às escondidas na vida dela. Parecia que a palavra às escondidas e tudo o que fosse secreto, que a ativava muito. Uma pessoa extremamente funcional, extremamente organizada, mãe de família, com um ótimo trabalho, com uma vida de sonho, mas tinha ali uma atração pelas coisas secretas e às escondidas. Nós só com 2, 3 sessões, rapidamente fomos a um evento que ela não se recordava de todo, de uma forma muito consciente, mas que depois lhe veio com facilidade,
de facto ter tomado, quando era pequenina, um comprimido de uma tia que estava a ser acompanhada, provavelmente com perturbação bipolar. Ela diz que a tia estava muito mal, um comprimido forte que a levou ao hospital e que nenhum dos médicos percebeu o que é que tinha acontecido, e ela, como era muito pequenina e percebeu que as pessoas ficaram muito aflitas, teria por volta de 3 anos, 4, diz ela, que as pessoas ficaram muito aflitas, nunca contou a ninguém. Portanto, este episódio continuava a interferir na vida dela, imaginando-se como uma pessoa que fazia coisas más, fazia as coisas às escondidas, não é? E isto continuou até à vida adulta a ter interferência nela. Mas há N casos, N situações, eu estou mesmo aqui a lembrar-me de situações mais frescas que ainda hoje, pronto, nós acompanhamos a pessoa, a arte aqui do terapeuta EMDR, para além de saber bem aqui os conceitos e preparar bem a pessoa, consolidar bem a relação terapêutica, é depois ser de facto, dar muita estrutura e organização na condução do processo de sensibilização, mas depois acontecem de facto coisas extraordinárias e que eu me continuo a surpreender todos os dias mesmo. Eu às vezes tenho algum receio de querer passar muita coisa, não é? Sem saber bem, com pessoas que nunca fizeram ou nunca ouviram falar, se está a fazer sentido. Mas de facto aqui a nossa arte é compreender bem alguns fenómenos da forma como funciona o nosso cérebro, como funciona a rede associativa, como funciona a própria pessoa, e depois prepará-la, não é, para trabalhar, para reprocessar, significar aqueles eventos que continuam a bloquear a vida das pessoas e que muitas vezes são padrões. Por exemplo, hoje em dia chega muita gente ao consultório, eu não consigo ter uma relação mais do que 3 meses, 1 ano. Isto são coisas que nós também muitas vezes rapidamente percebemos que vem de uma vinculação, muitas vezes com os cuidadores primários, ambivalente, ansiosa, desorganizada, e conseguimos reprocessar alguns episódios quando a pessoa era criança ou adolescente, que normalmente trazem mais impacto, marcam mais, e depois a pessoa desbloqueia e de facto começa a ter relações mais seguras, não é? E mais duradouras. Ou muitas pessoas muito preocupadas, então agora com a pandemia, com muitos medos, não é? Que provavelmente já estariam lá, mas foram reativados com esta questão da pandemia, pessoas muito fóbicas também, pessoas muito, ou até depressivas também, já num estado muito deprimido, porque estão muito em casa a trabalhar. Pronto, há uma série de situações, pessoas viciadas na internet, que também nos chegam ultimamente bastante, e aqui é acompanhá-las bem e depois é a própria pessoa que faz a sua cura. Aí o Moreno também já dizia, o cliente é o protagonista da sua cura, e aqui eu com este modelo consigo compreender e sentir isso também com outro impacto. Eu não deixei o psicodrama, também aqui para nós, por acaso com a colega Ana Caetano, que eu já falei, tentámos e conseguimos, foi um desafio constituir um grupo de psicodrama em MDR, que ainda chegámos a fazer e que correu muito bem, mas depois tivemos que parar com a pandemia, porque esse grupo fazer em formato online exigia muitas adaptações e pensamos que é mais rico num formato presencial e que esperemos conseguir fazer dentro em breve. Bom, excelente, excelente, Micaela. Acho que foi aqui uma abordagem, não foi só uma abordagem, foi aqui uma compreensão deste tema, desta terapia. Por isso convido as pessoas que estiverem a ouvir, nós só vamos lançar aqui na quarta-feira, este episódio,
quem tiver interesse também em saber mais, pode contactar, eu vou deixar depois o site da tua empresa, da tua clínica. De qualquer das formas, neste momento só estás a funcionar com o MDR em formato presencial, correto? Não, faço online e resulta-me, ainda bem que perguntas, é assim, eu gosto mais de trabalhar em formato presencial, confesso, mas também eu me surpreendi muito, porque nós temos um programa de computador que tem uma bolinha que vai direita à esquerda no ecrã e que nós conseguimos acompanhar bem o olhar da pessoa e as transformações da pessoa, as mudanças da pessoa. Estamos numa janelinha em cima do ecrã a ver todas as reações e de facto funciona muito bem. Eu acho que estando a relação minimamente estabelecida, portanto é bom na primeira sessão ser presencial, primeira, segunda, mas quando a relação está estabelecida, e mais do que isso, não é? Com mais sessões, funciona otimamente bem. E hoje em dia permite-me atender pessoas nos Açores, no Brasil, na Holanda, isso é um recurso ótimo e eu faço em formato presencial e online. Okay. Isso é bom, também as pessoas no início queriam muito online e agora já estão cansadas do online, claro. Parece-me, pelo menos eu tenho sentido essa mudança no consultório. Agora muitas pessoas que estavam online já há algum tempo me têm pedido presencial e com todo o gosto, mas nos dois formatos resulta. Ok, é bom saber para quem tiver assim interesse. Eu vou deixar por isso aqui o teu site, está bem? Depois, para quem quiser contactar e tiver mais curiosidade. E encerramos aqui com um novo agradecimento pela tua presença e por teres vindo aqui esclarecer e explicar o que é isto do MDR, que eu acho que pode ser fundamental para muita gente. E até à próxima. Não sei se queres dizer assim mais alguma coisa antes de... Muito obrigada, para mim é mesmo um gosto. Quando fizermos, nós estamos a pensar fazer novos workshops de sensibilização e de demonstração do que é isto do psicodrama e do MDR. Entretanto vamos lançar também o convite, está bem, Dulce? E depois também lançaremos no nosso site, e às pessoas que querem saber mais, que querem conhecer mais, porque para além da formação e supervisão, que essa sim está direcionada para psicólogos clínicos e psiquiatras, depois clientes, qualquer um pode ser alvo do modelo terapêutico MDR. E aí nós também fazemos workshops de sensibilização e demonstração abertos a um público em geral que quer saber mais e conhecer. E temos todo o gosto também em convidar-te e que tu saibas um bocadinho mais sobre isto. Obrigada. Se puder, estarei presente, de certeza. Obrigada, Micaela. Até à próxima. Obrigada, Dulce. Obrigada.